Oi gente, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse daqui é o canal Fotologia, onde eu sempre trago para vocês as análises de cada rodada do Cartola, desde o ano passado. Pois é, muita gente perguntou se a gente ia voltar nesse ano de 2021, a galera pediu, vai trazer as dicas também, que tava ajudando. Aí eu confesso para vocês que a intenção não era trazer, tá puxado do trabalho, faculdade e tudo mais, mas consegui arrumar um tempinho aqui, tô gravando de madrugada. Vamos começar as dicas do Cartola oficialmente nessa temporada de 2021 para vocês. Hoje, o primeiro vídeo dessa temporada não vai ser da primeira rodada. Vou trazer um vídeo para vocês decupando as principais mudanças que tiveram no Cartola e como que isso vai alterar a forma que você vai ter que olhar na hora de escalar o teu time, porque vai ter sim algumas diferenças que eu vou contar aqui para vocês, tá certo? Bora lá então, sem mais enrolação, gravar um videozinho rápido para não encher muito o saco de vocês para a primeira mudança nos scouts desse ano de 2021. Bom pessoal, a primeira mudança que eu vou falar para vocês é referente aos goleiros. Na verdade, grande parte das mudanças que tiveram no Cartola, no joguinho esse ano, vão ser referente aos goleiros, né? E essa mudança é que não tem mais defesa difícil. Todas as defesas dos goleiros vão passar a valer 1 ponto, em vez de 4, como era no passado para defesa difícil, já que elas vão ser mais comuns. Assim como o gol sofrido, que parou de valer -2 para valer -1. O que isso, na minha visão, claro, não vi em nenhum lugar o pessoal comentando isso, como que isso vai afetar na pontuação dos jogadores? Antigamente, a gente olhava muito o goleiro para ver se ele era bom, para ver se ele tinha capacidade de fazer defesa difícil de acordo com o critério do Cartola. Porque defesa difícil é uma coisa mais difícil de se fazer, não é todo goleiro que faz. Agora, defesa comum, aquela vez que ele corta um cruzamento ou um chute fora da área que sai fraquinho, ele consegue encaixar, todo goleiro profissional tem que saber fazer, tá certo? Então, eu acho que para de ser tanto um critério para você adotar olhando pelo goleiro e mais olhando pelo confronto. Deixa eu explicar certinho aqui para vocês, dando um exemplo de como que eu acho que isso vai acontecer na prática. Na minha visão, os times que vão ser mais atacados, eles vão ter os goleiros pontuando mais. Simplesmente porque eles vão ser times que vão receber mais chutes do que o comum, né? Do que um outro time, por exemplo, o time que estiver jogando contra, né? Já que esse time é mais fraco, deve jogar no contra-ataque, deve ter menos volume de jogo, deve ter menos finalização a gol, então deve incomodar muito menos o goleiro. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Na primeira rodada do Cartola, muita gente está escalando o Walter, goleiro do Cuiabá, porque ele é um goleiro que está barato para a primeira rodada, a gente tem um orçamento limitado de cartoletas, e também é um goleiro que sempre foi bem com defesas difíceis nos outros anos. Eu não sei se o Walter é a melhor opção, porque o Cuiabá ele é favorito nessa partida. O Cuiabá é o único time da Série A que não perdeu ainda em 2021. Joga contra o Juventude, que também, assim como o Cuiabá, subiu da Série B no ano passado, da temporada passada, melhor dizendo. Então eu acho que o Cuiabá vai ser o time que vai propor jogo. Então talvez o Walter não receba tantos chutes quanto um outro goleiro de um time que não seja tão favorito quanto o Cuiabá. Deu pra entender? Eu acho que muda um pouco o cenário de como você vai escalar o goleiro. Como eu falei, olhando mais pelo confronto, olhando para o time que pode sofrer tantos gols, que pode sofrer tantos chutes, e aí você escala esse goleiro. Até porque a outra mudança, como eu falei no começo, vai ser que o gol sofrido deixa de valer -2 para valer -1. Então, para de ter tanta influência o tanto de gol que o goleiro vai sofrer na pontuação dele. Então, às vezes, se um goleiro até toma 2, 3 gols numa partida, se ele foi muito exigido, ele pode fazer defesas que acabam compensando nessa pontuação dele e ela não fica tão baixa. Vamos então para a segunda mudança de scout. Também é quanto aos goleiros, como eu falei para vocês, muitas mudanças aí no gol. É o fim dos scouts de passe incompleto para os goleiros. Eu acho que assim como o primeiro, isso vai favorecer os times, entre aspas, piores das partidas, né? Vai favorecer os times que jogam com um estilo de jogo mais reativo. Ano passado, por exemplo, o Luan Poli do Sport era um goleiro que fazia defesa difícil pra caramba, mas ele sempre perdia muito ponto porque ele dava muito bicão pra frente, né? O Sport do Jair Ventura não jogava muito com a saída de bola pelo chão, era mais contra-ataque, o goleiro não inventava muito, já despachava pra frente, às vezes direto para a linha lateral, às vezes direto para a linha de fundo, não sei, dependendo da força do chute dele. Então o Luan Poli era um goleiro que perdia muito ponto por essa questão do passe incompleto. Como isso não existe mais, o goleiro vai depender muito mais da atuação dele embaixo das traves. Então vai favorecer esses times de estilo reativo, que vão sofrer mais chutes, como eu falei no primeiro item, e não vão perder ponto pelos passes incompletos. A terceira mudança de scout não é sobre o goleiro, mas pode ser também, o goleiro pode estar envolvido nessa mudançazinha aqui de scout,
que é dos pênaltis sofridos e cometidos terem uma pontuação diferente de uma falta comum. Na verdade, isso aí já devia ter fazia há muito tempo, né? Porque é muito diferente você sofrer uma falta e você sofrer um pênalti. O pênalti dentro da área é quase meio gol, principalmente se tiver um Gabigol da vida pra bater, né? Todo mundo sabe que o Gabigol praticamente não erra. O que eu acho nesse scout aqui é que você não deve deixar de escalar um defensor pela probabilidade dele de cometer um pênalti. Pelo que eu analiso do futebol, dos jogos que eu vejo, existe muito mais uma regularidade, uma constância nos jogadores que sofrem pênalti do que nos jogadores que cometem. Por que isso? Geralmente um jogador que vai muito pra cima, um ponta, um cara driblador, pegando exemplo assim, do Marinho, ele vai sofrer mais pênaltis porque geralmente o zagueiro pode chegar atrasado nele, já que ele é muito rápido, a bola escapa, o zagueiro vem atrasado, vai lá e faz o pênalti. Não é nem que o zagueiro quer cometer o pênalti, que o zagueiro escolhe cometer o pênalti. Então eu acho que esse tipo de atacante, mais uma vez, aquele que não é o centroavante fixo, pesado, aquele que participa bastante do jogo, além de ele já ser muito bom em outros scouts, esse pênalti sofrido vai favorecer bastante. Então esses atacantes rápidos, lado de campo, Marinho, Ferreira, Bruno Henrique, esses caras tudo, acho que vale muito escalar nesse ano de 2021, que esse meio pontinho a mais aí nos pênaltis sofridos, cometidos, pode fazer muita diferença no fim do ano. Por fim, a última mudança não é exatamente no scout, é aquilo que todo mundo tava pedindo, tava quase rolando uns panelaços aqui, inclusive quando rolou o panelaço aqui, me falaram que era do Bolsonaro, mas eu tenho certeza que era disso aqui. O pessoal pediu, realmente veio agora o banco de reservas do Cartola. É um pouco diferente do banco de reservas de outros fantasy games, como o próprio Rei do Pitaco, né? Porque você pode escolher um jogador de cada posição para substituir, dependendo da formação que você tem. Então pode ser ou 4 jogadores no banco, se você jogar sem laterais, ou 5 jogadores no banco, se você jogar numa formação que tenha laterais. Só que esses jogadores eles têm que ser mais baratos do que o jogador mais barato que você escalou. Então vamos supor, você escalou 3 atacantes, um com 10 cartoletas, um com 8 e outro com 6. No banco de reservas, o jogador que você escolher aqui para o banco, ele tem que valer 6 ou menos, então tem que ter o preço menor ou igual a 6, que é o do atacante mais barato que você escalou no seu time. O que eu acho que isso vai alterar na dinâmica do jogo do Cartola para esse ano? Eu acho que você tem que olhar mais para as posições que fazem mais diferença na pontuação. Ou seja, geralmente é o atacante, né? Já que o gol é o scout que vale mais, mas a gente tem que analisar esse ano para ver também qual outra posição pode estar fazendo diferença nas pontuações. Mas eu acho que o atacante você tem que olhar com mais carinho na hora de escalar lá, porque você vai ter que escalar um jogador de reserva bom também. Então, acho que vale mais a pena você colocar atacantes com um preço mais lá em cima para poder colocar um jogador reserva bom também. Aí você acaba escolhendo esses atacantes em detrimento de outras posições. Só que aí acaba sendo uma questão de escolha. Isso aqui é mais baseado num achismo meu. Não sei se deu para entender direitinho. Mas eu acredito que no decorrer do ano a gente vai entendendo melhor como lidar com esse banco de reservas, que é uma funcionalidade completamente novo. Mas em tempo, o que eu já adianto para vocês é que como é uma funcionalidade que não é obrigatória, usem, pessoal, usem mesmo, porque realmente vai fazer muita diferença, já que as pessoas que vão usar dificilmente vão ter um jogador a menos no time delas, né? E a gente sabe, como a gente jogou todos esses anos, sempre tem 1, 2, até 3 jogadores que não vão jogar. E esses 3 jogadores, esses 2 jogadores, esse 1 jogador pode fazer uma diferença gigantesca na nossa pontuação lá no fim do ano, tá certo? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tava um pouquinho enferrujado na hora de gravar pra vocês, espero que tenha dado pra entender tudo que eu tentei passar, as mudanças de scout pra esse ano de 2021. A gente volta hoje mesmo, não sei, ou amanhã, não sei quando eu vou gravar, na verdade vou gravar tudo agora, né, que arrumei esse tempinho pra gravar pra vocês, desculpem a cara de sono, espero que tenham gostado, se inscreve aqui no canal, que eu vou sempre tentar trazer as dicas desse ano do Cartola, como vocês sabem. Manda para um amigo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou das mudanças do Cartola. Gostou do banco de reservas? Não gostou do banco de reservas? Quero saber de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.